Saudações a todos. Então, continuando o nosso curso de História do Pensamento Jurídico, a aula de hoje vai ser dedicada, em especial, a Aristóteles e ainda mais delimitado a questão do direito em Aristóteles. Veja que nós já tivemos uma introdução sobre o pensamento aristotélico, falei um pouco para vocês sobre algumas obras, então, vamos dizer, eu vou pressupor algumas questões aqui para essa aula. E a gente vai trabalhar especificamente o modo como Aristóteles articula as categorias para se falar de um conceito de direito ou de uma noção sobre o que sejam as regras do direito. Então, para isso, a gente vai trabalhar com uma série de categorias que nós já vimos em outros momentos, mas agora, até para poder ilustrar o modo como Aristóteles dispõe de forma muito sistemática a reunião desses temas. Então, a primeira questão para poder falar sobre o direito, e aí acompanhem aqui, porque a grande maioria dos termos serão termos gregos que nós já mencionamos no nosso projeto Entre Palavras e que está também discutido em outras aulas. Então, eu vou pressupor que vocês já dominam essas categorias. Caso não as conheçam, voltem aos vídeos, porque senão vai ser completamente inviável a compreensão dessa aula. A primeira questão para poder pensar o direito em Aristóteles é uma certa tensão que existe entre o nomos, e vejam que essa é a caracterização, por exemplo, o termo central para se falar em direito dentro do pensamento aristotélico. Vai ter uma distinção em breve sobre regras, mas por enquanto o direito, de forma geral, ele é pensado na sua formulação quando escrita através do nomos. E a tensão que existe é com o ethos inicialmente. O ethos aqui em Aristóteles ele seria os costumes não escritos. Então haveria uma tensão entre o ethos e o nomos aqui. Então o ethos enquanto costumes não escritos, o nomos enquanto a ordenação do direito que poderá ganhar sua materialização escrito enquanto direito escrito, grafo nomos. Ele vai encontrar esse tipo de expressão em Aristóteles. E aí vai ter assim uma série de campos de palavras que decorrem do nomos no vocabulário aristotélico, como nômicos, que é o jurídico, paranomos, aquele que é ilegal, ou seja, está além do nomos, então, portanto, ilegal, ou paraton nomon, que seria contra o direito, contra o nomos. Então, vamos dizer, uma categoria central para se pensar a própria questão da juridicidade em Aristóteles. E é interessante o modo como Aristóteles pensa o direito em âmbito geral, esse nomos, que ele vai ter, em breve a gente vai ver que tem duas causas para se pensar o nomos, que seria a razão, logos, e a natureza, physis. Mas ele vai fazer uma distinção que é interessante para nós, que é a questão das regras do direito, canon. E vejam que isso é bem peculiar, porque se a gente for fazer uma depuração terminológica, no final das contas, em Aristóteles, já há uma distinção entre um conceito do direito e um conceito das regras do direito. Há, então, uma relação entre gênero e espécie, no final das contas. Até para dar conta o modo como o direito é organizado de forma universal no pensamento aristotélico e também de forma particular quando ganha a sua positivação, totalmente entre aspas aqui, porque é o termo bastante posterior, quando ganha a sua formulação escrita, se quisermos melhorar, enquanto uma regra, por exemplo, em determinada polis ou por um ato de um rei. E no próprio cânon, e aí vejam aqui o cânon enquanto regra, ou quando fala assim do cânon ocidental ou do direito canônico, é uma outra transposição de sentido que há, mas que remonta a esse étimo original enquanto regra. E o próprio Aristóteles, na política, vai fazer uma distinção entre quando essa regra, por exemplo, ela emana de um governo tirânico ou monocrático. Vejam, estou trabalhando as duas formas, virtuosa e viciada do governo, do poder exercido por um só.
O decreto, então, seria essa forma, a tradução que depois os latinos vão utilizar para o decretum, desse psefisma, ou vai ter uma outra pronúncia no grego, que seria para os regimes, vamos dizer, mais monocráticos, vamos colocar assim, e o édito para as ordens mais democráticas, ou que vão ter essas regras emanadas por uma assembleia. Depois vai ser a tradução de epitagma, que vai ser traduzido para o latim enquanto édito. Que vejam, são dois termos que são utilizados constantemente na jurídica romana, como nós veremos, decretum e editum. É interessante porque, de fato, os decretos eles vão se originar dos cônsules e depois do próprio imperador, do César, e os éditos são pelos magistrados, enquanto representações que teriam um maior contato com o populus romano. Só para dar um exemplo de como esse uso aqui do próprio vocabulário aristotélico vai se entrar depois na tradição romana. Então, vejam, há uma distinção entre o direito geral e o direito particular. O direito geral enquanto nomos, o direito particular enquanto cânon. Isso é interessante porque Aristóteles está dando conta da sua descrição ali de pensar a ordem das coisas, não apenas no seu aspecto particular das ordens políticas, mas também no modo de articulação, vamos dizer, do poder do direito em outras, vamos dizer, experiências políticas possíveis. Mas a grande tônica do pensamento jurídico aristotélico é a relação que existe entre nomos e taxis, ordem. Toda, vamos dizer, ordem jurídica, portanto, implica em falar em uma organização do poder. Ou seja, um modo de dispor o poder. E isso é muito interessante porque, vejam, palavras que talvez sejam mais corriqueiras, né? Quando eu falo de uma taxonomia, nós estamos falando de uma ordem de um objeto, estruturar a partir de certos elementos. A taxis, então, em Aristóteles, ela está colocando a ordem que o direito vai ter, e Aristóteles já percebe que há uma distinção entre essa ordem quanto ordenação, harmonia, equilíbrio, a partir de uma ordem da physis e uma ordem do logos. Vejam que eu já mencionei para vocês na aula de introdução que a questão do direito natural é bastante problemática em Aristóteles, porque constantemente ele vai falar sobre uma justiça natural no campo da ética, mas, por exemplo, falar do direito natural está mais presente, ou quase que unicamente, dentro da retórica. Isso é como os intérpretes vão colocar. E vejam que eu mencionei para vocês que há uma grande discussão nos estudos aristotélicos que a própria obra da retórica é uma obra de juventude, vamos colocar assim. Não é uma obra de maturidade como é a ética intermediária, mas a ética nicômaco, por exemplo, que vai ter mais questões do justo natural, por exemplo. Então, haveria possibilidade de ter uma discussão aqui entre o que é o justo natural e o direito natural nessa perspectiva. Por exemplo, essa é uma leitura de negar que Aristóteles é um autor da tradição justnaturalista, que é, por exemplo, a leitura que tem no próprio Kelsen. Não é uma leitura predominante, principalmente porque a tradição tomista e neotomista volta a Aristóteles exatamente na questão da ordem natural das coisas advinda da própria divindade. Então, depois é uma discussão que a gente vai ter quanto da filosofia medieval. Mas um dos conceitos mais importantes para se pensar o direito dentro de Aristóteles é esse conceito de ordem. Não é possível um direito sem ordem. Isso faz assim, muito sentido para autores na tradição, por exemplo, moderna e contemporânea. E aí eu me lembro principalmente aqui, já que falei do próprio Kelsen, do Erich Voegelin, que foi um discípulo de Kelsen, assim, bem entre aspas, porque simplesmente o Kelsen orientou o Voegelin no trabalho
vamos dizer, de conclusão de curso, se a gente fosse colocar de forma mais próxima de nós aqui no Brasil, na Universidade de Viena. Führing vai traçar outros caminhos na filosofia e na filosofia política, diferentemente de Kelsen. Tem um embate em relação à obra Uma Nova Ciência Política, do próprio Voegelin. Vamos dizer, o Voegelin acaba sendo um grande opositor, no final das contas, ao pensamento kelseniano. Mas Voegelin é o autor que talvez é o autor do século XX quanto à ordem na filosofia, seja na filosofia política, seja também na própria filosofia do direito. Isso é um eco da tradição clássica e também aristotélica, mesmo que Voegelin seja um autor muito mais empenhado na filosofia platônica. Então é importante ter esse conceito de ordem aqui, enquanto ter diretor para se pensar o direito. Tanto a ordem da physis, e isso vai ser relacionada com essa noção de direito mais universal, assim como a de logos, como a razão que dá a ordem ao direito. Então existe uma ordem do direito que ela é dada pela natureza, ou que ela é apresentada enquanto circularidade, regularidade pela natureza. Mas também a ordem que é atribuída ao direito pela razão, pelo logos. E aí, obviamente, aqui há todo, vamos dizer, os modos de se pensar e se organizar o direito racionalmente. E isso é muito interessante porque uma das figuras centrais para se compreender a própria questão do direito em Aristóteles é a importância que ele dá à figura do legislador, do nomothetes. E isso é assim, muito peculiar porque em alguns momentos na própria política Aristóteles faz a menção do legislador enquanto o demiurgo, e é muito importante isso porque, de certa forma, há uma certa tensão aqui do modo como, por exemplo, Platão utilizava a questão do demiurgo. O demiurgo alguns vão traduzir como artífice, alguns vão traduzir como o criador. Isso vai variar um pouco de tradição. A expressão original está muito mais vinculada a um certo moldar para a criação. Isso depois vai ser interpretado pela tradição teológica enquanto Deus, mas não é essa, ao que parece, a posição que está em Aristóteles. Está muito mais, quando faz essa equiparação do legislador com o nomothetes, como o nomothetes com o demiurgo, o modo que o legislador ele vai organizar e manusear a produção do direito dentro de uma ordem política. E isso tem uma questão, assim, por exemplo, etimológica muito peculiar, que vai, vamos dizer, ter ecos no modo de articulação linguística das línguas indo-germânicas, por exemplo. Quando tu fala nomothetes, o verbo que está aqui em questão do thetes é titenai, que seria colocar, pôr. E isso vai dar alguns ecos, eu coloco principalmente 2 ecos aqui, na tradição latina e depois na tradição germânica. Esses ecos também se mantêm nas línguas neolatinas ou mesmo nas línguas anglo-saxãs, como o caso do inglês, porque pela recepção do próprio francês pelo inglês, acaba tendo assim, uma inserção muito grande de elementos, vamos dizer, latinos em especial, mas também gregos. Eu posso citar alguns só para vocês terem uma noção da complexidade da teia de palavras e termos que a gente está tratando aqui. Como eu falei com vocês, esse étimo T no grego é colocar. Em inglês, muitas vezes traduzem como só o to put. E vejam que isso vai dar, por exemplo, palavras do próprio grego que são muito utilizadas por nós até hoje. Por exemplo, tema, síntese, por exemplo, fazem, eu vou dizer, uso desse étimo comum. E que, por exemplo, no latim, temos étimos equiparados que vão dar, por exemplo, uma gênese de uma série de outras palavras na tradição latina, como o caso de lex, lei, e o próprio verbo ponere, colocar. Vejam que, por exemplo, falar em positivo
que é vamos dizer, uma construção do latim tardio na Idade Média, vamos dizer, uma flexão do verbo ponere latino, do colocar. Então, por exemplo, o direito positivo é aquele direito que é posto. Há, sim, sempre a questão do local. Não, veja, não é o local físico, mas o ato de se posicionar. Mais uma vez, posicionar está relacionado ao positum. Então isso é muito, muito peculiar, porque tanto lex, que também tem o significado de colocar, ou o colocado, está relacionado com vamos dizer, essa gama de reflexões de palavras aqui, que trazem a ideia de vamos dizer, um posicionamento, portanto, que implica em também ordem. Não é posicionar caoticamente, é posicionar-se dando ordem aos elementos. Isso, vejam, isso vai ecoar tanto em várias palavras do português, como vejam, colocar, supor, pressupor, são todas palavras que trazem essa ideia desse movimento de, por exemplo, levar um tema à frente, posicionar-se em relação a um tema, ou seja, um objeto. Veja, a própria palavra objeto tem essa relação de movimento, aquilo que se põe contra. Então, isso é assim, bastante peculiar para se pensar, vamos dizer, uma gama de vamos dizer, campos semânticos e até metafóricos dessas palavras. Assim como, por exemplo, na tradição alemã, que legen e setzen são dois verbos que estão relacionados, sem traduções um pouquinho distintas, mas estão relacionados, por exemplo, com o próprio vocabulário jurídico. Em uma outra aula futura sobre hermenêutica, a gente pode discutir isso. Mas, por exemplo, o termo lei em alemão é gesetzt, que é o particípio passado do verbo setzen, que é colocar. Então, a lei, se você for olhar assim, etimologicamente, é o colocado. No caso da interpretação, que está relacionado com legen, Auslegung é a interpretação, que tem, por exemplo, uma posição diferente da interpretação latina, de interpretatio. Se interpretatio, por exemplo, se volta em relação às partes, ou uma leitura das partes internas que compõem o objeto, a ideia de Auslegung é levar para fora o sentido. Então vejam, a gente está trabalhando assim existe uma série de conexões aqui na própria formação desses termos no direito que passa praticamente desapercebido pela maioria dos juristas. E no fundo isso está já aqui presente dentro da obra de Aristóteles. A utilização dos próprios termos trazem, ou pelo menos revelam, essas questões mais originais de sentido da própria linguagem filosófica e da própria linguagem jurídica. Então quando se fala em nomotetes, e esse, por exemplo, é um adjetivo que é bastante comum dentro da teoria do direito, por exemplo, falar do caráter nomotético do direito, só para dar um exemplo da própria teoria tridimensional do direito, o próprio Miguel Reale utiliza esse termo, nomotético, há exatamente o quê? Esse posicionamento do nomos, ou seja, da ordem do próprio direito. Isso, assim, faz assim, toda uma reflexão sobre o modo de se portar em relação ao direito. Tanto que em Aristóteles haveria uma certa reflexão sobre uma ciência da legislação. Na política, Aristóteles dá uma certa ênfase, não é o objetivo central da obra, mas acaba tendo uma certa presença bastante relevante, a questão de como o legislador ele é uma figura de articulação do poder político e do poder jurídico. Por isso que é possível falar de uma ciência da legislação no pensamento de Aristóteles. E essa ideia de pensar, por exemplo, o legislador enquanto essa figura que dá a ordem do direito escrito, do nomos graphos, isso faz assim, muita diferença para você pensar o modo de como o direito ele é realizado na ordem política. Isso é interessante porque Aristóteles, obviamente, ele percebe que, vamos dizer, certas questões de ordem natural não são respeitadas
pela ordem humana do direito ou das regras escritas. Ele vai falar que, no fundo, dentro da ordem política, nós temos temos uma homologia, um acordo de vontades, ou um acordo de, veja, homologia, o mesmo logos, a mesma razão, há um acordo de razões. E também vejo que logos é uma palavra bem polissêmica, porque ela é tanto razão quanto também um discurso. Isso traz o elemento de como a política ela é discursiva e também persuasiva dentro da tradição clássica. Isso só para vocês terem assim algumas noções de como, vamos dizer, Aristóteles move certos campos de sentido e certas categorias que vão influenciar o direito como um todo. E nesta relação entre o direito, Aristóteles vai colocar exatamente com a política o modo como a politeia, nós vimos enquanto forma virtuosa do governo de muitos, ela vai organizar. E aí uma citação da política para poder a gente fechar a nossa aula, para vocês perceberem como que existe essa relação intrínseca entre ordem e direito para se pensar o próprio conceito de direito em Aristóteles. Então, o direito, nomos aqui, é uma certa ordem. Então vejam, o direito é uma certa ordem, porque não é possível pensar o direito fora da própria compreensão de ordem. E um bom direito, eunomia, é uma boa ordem. Aristóteles, de certa forma, está fazendo uma diferença que é bastante significativa. Uma coisa é o direito enquanto ordem, outra coisa é o direito enquanto boa ordem. Porque para essa boa ordem, nós temos, acima de tudo, esse papel do legislador em organizar, racionalizar os modos discursivos do próprio direito. Então, a ordem, a taxis, ela é exatamente a grande tônica de pensar o conceito de direito em Aristóteles. Principalmente pensando o quê? Para as ordens políticas concretas. A discussão que a gente vai ter em breve sobre a justiça natural, o justo legal, por exemplo, em Aristóteles, é um outro aspecto. Tanto que nas discussões sobre direito natural em Aristóteles, existem certas dúvidas sobre se realmente, como eu falei com vocês, realmente Aristóteles estaria na tradição justnaturalista. A grande maioria dos autores insere Aristóteles na tradição justnaturalista. Mas, de todo modo, há algo em Aristóteles que demonstra que ele não é um autor que vai, por exemplo, ter uma prevalência do direito natural. Ele compreende que na ordem política concreta nós temos muitas vezes os elementos do legislador enquanto aquele que organiza e ordena esta ordem política. Então, há uma tensão aqui, que é o modo como que o direito se dá no plano prático, nessa organização, que vai ser uma ordem ou uma ordem boa, porque podem ter a ordem ruim. Vejam que no caso dos regimes de governo viciados, nós temos exatamente não a eunomia, mas exatamente não seria antinomia no sentido lógico, mas seria quase que uma caconomia, fazendo um neologismo aqui, só para vocês verem que seria uma lei feia, vamos colocar no sentido mais rude da palavra, ou não bela. Isso seria bem interessante para poder pensar o modo como Aristóteles tem a compreensão central da figura do legislador para se pensar o conceito de direito. Quer dizer que são partes separadas da filosofia aristotélica, pensar o direito, pensar a política, pensar a ética, pensar a justiça? Não. O esforço de tentar ver o processo de transformação do político, do jurídico e do justo. Eu acho que esse talvez é uma linha interessante de se pensar esse movimento dentro de Aristóteles. Ok? Então, em breve nós voltaremos a discutir esses temas e vejam que nesta aula de hoje, como eu falei com vocês, uma série de categorias que nós já vimos estão presentes. Então, até digo, reforço que voltem a essas categorias para que a compreensão desses temas fique realmente mais palatável. Fácil nunca é, mas fique mais palatável a todos vocês. Ok? Então, até breve.